Esse aparelho é um GE All Wave 8, não tem FM, e o modelo dele é esse daqui, ó, é o RT37-89. Aqui. É esse esquema aqui, ó, que eu encontrei, o 33-37. Não é ele, tá? Esse aparelho que está em cima na bancada tem duas amplificações de RF. Ou seja, ele tem 3 transistores na radiofrequência. Ele tem o primeiro amplificador de RF, o segundo amplificador de RF e o oscilador. Depois vai para as frequências intermediárias e finalmente para o áudio. E esse esquema aqui, não tem amplificação de RF. Já entra direto no transistor oscilador misturador, como um rádio a válvula dos mais comuns. Tem as bobinas de antena sintonizadas, mas cai tudo direto no transistor, e aqui o circuito aqui do oscilador dele, né, que vai no mesmo circuito, mesmo transistor que é o oscilador misturador, vai para as frequências intermediárias, que no caso são 1, 2, 3 amplificações de frequência intermediária. Aí já vem para o pré-amplificador e a saída de potência. Então não bate com o circuito do rádio que nós temos aqui. Tá? Esse GE aqui tem mais coisas. E o dono desse rádio não sabe o que aconteceu porque ele ganhou. Ele é eletricista, foi fazer uma obra numa casa de sítio e encontrou esse rádio. E negociou, acabou levando o rádio, acabou ganhando ele. Eu não sei exatamente a negociação que ele fez, mas enfim, ele tem esse aparelho agora. Ficava num sítio. E sabe por que isso aqui entortou desse jeito? Se tomou sol, se ficou num lugar quente. Está realmente muito destruída, ressecada. E aqui dentro tem um reforço em papelão. Você vê até que aqui, essa parte que está estragada aqui embaixo é pilha que vazou. O alto-falante aqui também estragou. O modelo é esse aqui, ó, é RT-37-89. Aqui na frente está identificado como GE, General Electric, All Wave 8. E com um símbolozinho bonito aqui do lado. Já está em pleno funcionamento esse esquema aqui. E pelo menos a etapa de áudio é muito parecida com esse aparelho que está na bancada. Tem o transformador inversor de fase, como num circuito a válvula. Então esse transistor aciona esse transformador inversor de fase. Você vê que tem aqui os resistores de polarização que vão na derivação central. São 2 transistores PNP, germânio. E aqui o transformador de saída. Ele tem 2 placas, uma de áudio e uma de RF. É nessa imagem aí, ó. Então esse é o transformador inversor de fase, que vai para os transistores de saída que estão aqui atrás. Esses transistores não estão na placa, eles estão aqui, ó, em barra de pino. Uma coisa que ele tem de interessante, né, é que você vê aqui na radiofrequência, aqui no RF, ele tem o capacitor aqui é de 3 estágios. Tem uma primeira sintonia de RF, uma segunda sintonia de RF e o oscilador. Aí, o primeiro transistor de RF aqui atrás, o segundo aqui no meio e o oscilador aqui. E aí já tem aqui uma frequência intermediária. Aí sai essa frequência intermediária por esse cabo marrom e vem para cá e termina a frequência intermediária na placa de som. Tá aqui, ó, tem mais um transistor de frequência intermediária e mais um transistor de frequência intermediária. E daí vem para cá para os detetores. Ó, tem 2 diodos detetores e como eu não tenho esquema na mão, eu acredito que um detetor seja realmente o detetor para o áudio e o outro do controle de ganho que vem por aqui. Esse é o controle automático de ganho, que trabalha aqui e trabalha lá no RF também.
os desafios que teve nesse rádio, desafios que não precisava ter, né? Todos os cabos arrebentados, todos os fios arrebentados. Parece que alguém mexeu e arrebentou tudo. Primeira coisa que eu fiz foi trocar por cabo porque mexe muito, né? E se é fio acaba arrebentando. E aí ele funcionava um pouco e parava. E aí eu descobri que esse transistor aqui, o segundo amplificador de RF, tinha um curto-circuito para carcaça. E o oscilador. Os dois estavam apresentando esse curto-circuito. E para minha infeliz surpresa, ele funcionava um tempo, principalmente quando ligava, ele funcionava um pouco e parava. Só que aí sintonizava, ele funcionava por vários minutos. Ele acabava funcionando e depois parava de novo. Com muita tentativa e erro, eu cheguei aqui no controle de ganho. Eu percebi que o controle de ganho normalmente dava aí, já que ligava o rádio, dava menos 2 volts, né? Rádio de germânio, né? Geralmente a carcaça aqui é positiva. Então dava menos 2 volts. Quando ele parava de falar, a tensão do controle de ganho caía para 0. Então eu comecei a pensar que tinha algum defeito aqui, no controle de ganho. Soltei o cabo e a tensão estava boa. Quando apresentou o defeito, eu tirei a solda desse cabo com o rádio ligado, sem sintonizar nada, e a tensão aqui estava boa, mas lá não sintonizava. Então eu encostava, não sintonizava. Quando eu encostava, a tensão zerava. Eu concluí que tinha um curto-circuito aqui, no setor de RF. Mas esse curto-circuito onde, né? Eu já tinha tirado os 2 transistores, inclusive o outro, não lembro onde está aqui, ele está caído em algum lugar aqui. Eu já tinha tirado os 2 transistores que estão em curto dos terminais, coletor base emissor, para carcaça. Eu já tinha tirado. Fui trocando, tirando peça, tirando, até que eu cheguei esse capacitor. Daqueles capacitores pintadinhos ainda. Laranja, violeta, amarelo. 370 kPf ou 370 nano. Só que ele funciona um tempo e para. É 9 volts esse rádio. Quer dizer, os 9 volts é capaz de furar a isolação dele, como ele está estragado. E aí zeram a tensão do controle automático de ganho e o rádio para de sintonizar. Aí eu tirei esse capacitor completamente, coloquei lá no multímetro. Está dando 200, 300 ohms no capacitor, resistência ohmica. E você que conhece eletrônica, você sabe que capacitor não pode dar resistência ohmica. Ele vai dar alguma coisa enquanto está carregando, depois some. E depois que fica um tempo ligado em 9 volts, a resistência cai mais ainda. Tirei o capacitor fora, o rádio funcionou. Coloquei o capacitor, o rádio parou de falar. Coloquei um capacitor novo, esse azulzinho que está aqui, e pronto, acabaram os defeitos do aparelho. Ele sintoniza tudo agora. Não precisei ajustar a frequência intermediária, não precisei ajustar bobina. E que eu levei muita sorte nesse caso é a chave liga-desliga aqui, que estava quebrada. Inclusive, alguém, num momento no passado, colocou uma chave mesmo atrás do rádio. Fez um furo e colocou uma chave. O liga-desliga do potenciômetro aqui está estragado. Estava estragado. Que é essa parte aqui. Não funcionava mais. Então a pessoa pôs em curto aqui e fez um liga-desliga à parte. Eu peguei com a minha Dremel, arrebentei os rebites aqui, saquei ele. Eu consegui arrumar. Eu coloquei um rebitezinho de latão aqui dentro. Quando eu abri isso aqui, aí eu fiz uns canais aqui com a Dremel para chegar na chave. Fiz um rebite, pus um rebite de latão aqui e a chave funciona de novo. Então agora é o caso de prender essa chave aqui, que aqui está mais um desafio, agora prender essa chave, e eu vou voltar ao original aqui. Vai ser no liga-desliga aqui do aparelho mesmo.